Então, o tema de hoje é sobre, a gente vai falar sobre visibilidade, né? Tornando visível o invisível. Mas antes de entrar no tema da live, né? Eu estava aqui vendo, né, como muitos, né? Acredito que muitos de vocês, vendo algumas coisas, né, algumas postagens da Rita Lee. E, e aí eu fui lá na minha infância, né? Quando eu tinha acho que 9, 10 anos, né, aquele disco Fruto Proibido, né, que tinha Ovelha Negra e esse tal de rock and roll. Eu me lembro de uma história que meu pai gostava muito de repetir, né, que de uma viagem de carro, né, daqui do Rio para Rio das Ostras, né, eu, a minha irmã e meu primo, e a gente passou a viagem toda cantando, né, essas duas únicas músicas da Rita Lee, né, e devíamos cantar meio mal, né, meu primo até canta bem, mas assim, a gente era criança, né, imagina assim, aos berros no carro, durante algumas horas, né, repetindo a mesma música. Então, assim, a gente adorava a Rita Lee. E é um dos. Eu me lembro que sempre que saía, né, o LP, era o LP que a gente comprava, eu dava de presente para minha irmã comprava. Eu acho que ela. Eu me lembro muito da minha irmã com a Rita Lee, né, dos LPs da Rita Lee. E aí eu fiquei pensando, né, aí trazendo até essa história de tornar visível alguma coisa que estava invisível, também são coisas que são esquecidas, né? É, porque essa memória, né, que pensar na Rita Lee me trouxe, era que eu gostava de cantar, né? E eu não canto, né? Por que eu não canto? Cantar sozinha mesmo, cantar de brincadeira, né? E eu entrei em contato com isso, né? Com essa criança que curtia e se divertia cantando, né? E conseguia pelo menos decorar a letra de duas músicas, né? Porque depois, com o tempo passando, eu não decoro, eu não sei música nenhuma, sei uma, duas frases de cada música. E uma das coisas que, né, até quando tem grupo de pessoas cantando, eu não sei letra de nada, né? Então tem que ver a letra no celular. Mas é uma coisa que eu me desconectei, que não estava visível para mim, né? Assim, o quanto eu gostava e curtia, me divertia cantando. E eu cantava, né, as músicas da Rita Lee. E era um disco também que eu escutava bastante, né? Acho que esse foi o disco dela que eu escutei mais, né, na infância e na adolescência. Então, assim, e é isso. Essas notícias, né, essas situações, assim, tornam o tempo um pouco diferente. A gente pensa num tempo diferente. E eu estava assistindo uma entrevista dela, um desses vídeos que me mandaram, né, falando sobre a velhice, né? Então, muito interessante quando ela traz que está fazendo coisas diferentes, né, na velhice, né, aprendeu a lavar louça, né, arrumar a casa, uma coisa que ela achava incrível que ela estava fazendo, né, nessa fase da velhice. Achei interessante, né, pensar nessas questões. Porque coisas invisíveis também são aquelas coisas que a gente esquece, né, que a gente se desconecta. Então elas vão se tornando invisíveis para nós, né? Porque elas vão tendo visibilidade à medida que a gente vai tomando consciência e vai prestando atenção. Então, quantas coisas importantes se tornaram invisíveis na nossa rotina, né? Coisas que muitas vezes são estruturantes para a gente e a gente não presta atenção ou faz tanta coisa no automático, tem tanta tarefa para cumprir e que às vezes coisas importantes e prazerosas e leves da vida simplesmente se tornam invisíveis, porque a gente não olha, não presta atenção, né? E para alguma coisa ser visível para nós é preciso que a gente olhe, né? Que a gente perceba e que a gente tome consciência. Fiquei assim pensando, né? Eu e meus. Faz tempo que eu não tenho assim devaneios aqui na live, mas assim agora eu estou deixando o meu pensamento assim dar uma viajada. E é interessante que hoje eu sentei aqui no computador, vou fazer um roteirinho, né? Pontos que eu vou falar. E aí fiquei pensando, né? Nessa coisa da Rita Lee, das músicas que eu gostava, e eu não fiz roteiro nenhum. E fiquei pensando assim, não é para fazer, né? Eu acho que é deixar-se um pouco
as coisas fluírem. E aí, pensando na terapia, né, e nas terapias que usam os meios da arte, são terapias que têm uma ação, nem uma prática, em que você vai, né, a pessoa vai buscar, né, uma matéria para dar forma nos seus sentimentos, né, em coisas que estão assim nesse mundo invisível dos sentimentos e das ideias, né? E tudo isso precisa encontrar uma matéria, né, para que aquilo ganhe forma, né, e se torne visível e concreto, né? Mesmo uma música, né? Como é pensar numa música, compor uma música na cabeça e não escrevê-la, não cantá-la, não gravá-la, né? Ela não existe. E a arte terapia, ela pega essa qualidade, né, de materializar as coisas, né? Então, essa ideia, esse sentimento, às vezes coisas que a gente tem muita dificuldade de dizer, né? Então, colocar esse invisível também com o indizível, né? E de repente encontrar ali na arte, naqueles materiais, né, na expressão plástica, um modo daquilo ser dito, daquilo se tornar visível, né? E visível de um modo em que seja possível, né, encarar aquilo, olhar aquilo, para tomar consciência e poder transformar. Então essa é uma qualidade, né, importante da arte que a gente leva para o nosso trabalho de terapeuta, que é de cuidar, né, do outro, né? Então criar esse espaço onde tudo aquilo que o aflige, aquilo que está invisível, mas que muitas vezes sufoca, né, angustia, né, isso se torne visível, porque aquilo encontra uma materialidade para ser expressa. Então se torna visível. Trabalhamos com isso, né, de tornar o que é invisível e indizível visível, né? Transformando isso. A Thaís, hoje o afeto está dando tom de Rita. Parece que ela faz parte da minha família. Pois é, eu fui até ver de que ano era esse disco, que é o primeiro disco que eu me lembro na minha memória, um LP cor-de-rosa, né? E ele é de 75, eu nasci em 66, então eu talvez tivesse 9 anos, né? 8, 9 anos, por aí. Quando esse disco, eu acho que esse disco era da minha irmã, não era meu, né? Mas era um disco que eu adorava. E é interessante, né? A gente fazer essa viagem no tempo, né? Voltar lá atrás e lembrar do que escutava, né? Do que cantava. E foi tão bom ver as imagens dela também ao longo aí desses últimos minutos que eu estava aqui, tive uma pausa e fui. A gente precisa, né? A gente não tem pausa, né? No dia, tive uma pausa e consegui ver algumas coisas. Me mandaram também alguns vídeos, algumas coisas, né? Shirley, temos a mesma idade, isso. É interessante ela fala da velhice, né? Como a velhice como uma coisa incrível de ser vivida, né? Assim, é muito interessante essa mudança, né? A gente saber viver os ciclos da vida, né? E aí é muito triste quando a gente pensa o que acontece muitas vezes, né, com os idosos, né, que é essa invisibilidade. A gente tem uma invisibilidade, né, acho que no social, às vezes invisibilidade dentro da família perde a voz, né. Então, às vezes, por questões de saúde, aquilo acontece de um jeito em que a pessoa realmente fica incapacitada, né? Mas como é essa invisibilidade? E por que eu estou trazendo isso também para cá, da invisibilidade na velhice, né? Porque muitos arteterapeutas e muitos terapeutas que usam, né, os recursos da arte trabalham com esse público, né, nesse nicho de pessoas idosas, que são adultos,
né, que já cumpriram ali uma série de etapas na vida, né? Muitos já trabalharam, já criaram filho, neto, bisneto, tudo isso, e de repente se veem ali, por serem velhos, invisíveis, né? Sem voz. Então, quando se faz uma terapia com arte, é muito importante também como esse movimento de aproximação com a arte vai reconectando, né, com a vida, e ao se produzir coisas, isso também dá visibilidade, né? Então, dentro da família, né, essa pessoa começa a pintar, né, a escrever poesia, né? As pessoas veem, né? Isso é mostrado. Então, como é ganhar essa visibilidade, né? Sair do lugar invisível e sem som e passar a ter uma dinâmica diferente, né? Então, a arte ela pode estar promovendo, né, essa visibilidade e essa reconexão com a vida, né? E então esse é um ponto que eu considero importante. Talvez esse tornar visível o invisível seja um dos pontos mais importantes das terapias com arte, né? Que é realmente criar imagens, né, para todas essas coisas invisíveis e talvez indizíveis, né? E isso me leva para um outro ponto. Ver se tem mais alguma coisa aqui. Um outro ponto que eu acho interessante, né? Eu queria até convidar todo mundo aqui para pensar junto, né? E tá aí colaborando aí nessa construção, porque eu estou aqui no meu momento devaneios. Mas tem coisas que não são tão devaneios assim, porque são coisas até que eu ando repetindo bastante, né? Essa questão da arte terapia, por exemplo, né? Da arte ser a grande diferença da arte terapia diante das outras tantas terapias, né, que existem aí disponíveis para as pessoas, né, contratarem para se tratar, se cuidar, né, para fazer aí o seu mergulho, seu processo de autoconhecimento, né, para conseguir lidar melhor com as dificuldades, né, com as suas dores. Então, a arte é o que vai dar visibilidade também, né? Então, será que não estamos assim perdendo, deixando para lá uma grande oportunidade, né? De estar pensando nesse diferencial da arte-terapia sendo a arte? Será que não é a arte que vai ser capaz de dar a visibilidade que essa modalidade terapêutica precisa? Será que não é a arte que vai fazer com que as pessoas percebam, né, que ela existe, que ela é um caminho? Então fiquei com essa questão, né? E aí pensando na arte terapia, onde a arte é o diferencial, então a arte é também, né, um ponto extremamente importante para dar visibilidade, né, para a arte terapia. Como isso se desdobra se a gente pensar no profissional, no arte terapeuta, né, que muitas vezes está nesse lugar da invisibilidade, né? Ninguém sabe o que é arte terapia, né? Então é como se tivesse uma profissão que não existe, então começa a buscar outras profissões para compor, né? Então, será que não é a arte? E será que não é o arte-terapeuta? Será que o arte-terapeuta se comprometendo com a arte, com o seu desenvolvimento artístico, com o seu estudo da arte e com potencializando o uso da arte nos seus atendimentos, nos seus trabalhos, nas suas propostas, será que não é isso que daria visibilidade para esse profissional?
Será que isso também não seria o diferencial desse profissional? Será que a arte não pode ser o chamariz para que as pessoas procurem esse profissional? O que vocês acham? Queria saber de vocês, o que vocês pensam, se vocês concordam, né? Então, quando vocês estão no Instagram de vocês, na rede de vocês, sobre o que vocês falam, né? O que vocês colocam ali? Então, pensar no que também pode ser esse diferencial, né? O que você pensa sobre a arte, né? Uma outra questão é se você, quando recebe um cliente, se você se ocupa, por exemplo, em saber qual é a relação que o seu cliente tem com a arte. O que ele gosta, né? Que tipo de arte que ele gosta de fazer, o que ele consome, né? O que ele vê, né? O que ele faz. Thaisa, eu sinto exatamente isso, Flávia, a dimensão sensível que se materializa e assim apresenta o movimento da vida psíquica, daquilo que nos anima. Pois é isso. Tem isso, assim, essa questão, a arte, uma terapia com arte, ela vai trabalhar muito a sensibilidade, né? Ela vai trabalhar a nossa percepção das coisas, né? E quando eu falo a percepção mesmo de ver, tocar, esfregar, fazer coisas, né? Trabalhar com todos os nossos sentidos, também está trabalhando com a nossa dimensão mais invisível, né? A nossa imaginação, os nossos sentimentos, as nossas ideias, né? Então tudo isso ali está sendo ativado, né? E quando se faz um trabalho plástico, tudo isso está sendo mexido e tocado ali, né? Então como é que você fortalece, né, a sua ideia, né? Então às vezes essa possibilidade de fazer uma imagem, né, um trabalho plástico, pode aliviar muito a angústia, né, e a ansiedade quando a gente tem 1000 coisas misturadas na cabeça e não consegue dar uma forma a nada. Então, meio que deixar todas essas coisas assim se transformarem numa imagem, numa escrita, numa poesia, e aí aos poucos aquilo ser possível, né? Entender aquilo, elaborar aquilo, né? Ver, né? Então, tornar aquilo visível. E quando eu falo tornar algo visível, né, numa situação dessas, é tomar consciência, é ter mais clareza daquilo que está se passando, daquilo que está confuso, daquilo que está me causando angústia e dor. Então, muitas vezes, esse não visível é aquilo que eu não sei. Então, eu estou sofrendo, mas eu não sei por quê, eu não sei de onde vem isso, mas eu estou sentindo tudo isso, né? Então, como pegar, transformar isso num trabalho plástico, como isso pode aliviar e ao mesmo tempo ser revelador no sentido de eu conseguir ver, nossa, é isso, né? Ou então olhar uma forma e continuar assim, meu Deus, não sei o que é isso. Então, entrar em contato com aquilo, com a incompreensão, com a dificuldade, né, de tomar consciência das coisas, né? E às vezes um trabalho confuso e que não dá assim a resposta ou a solução, já é um caminho incrível para a pessoa perceber a confusão em que ela se encontra. Assim, eu estou assim. Então, o primeiro passo, né, para poder transformar alguma coisa. Porque enquanto a gente ignora a confusão, né, não vive a confusão, a gente só sofre, né, os danos dela, mas não tem como ter nenhuma ação, né, concreta no sentido de organizar aquilo, elaborar aquilo, né, e transformar tudo aquilo. Thaisa, essa é uma questão que tem ficado cada vez mais presente, dar a ver. Dar a ver, pois é. É assim, se revelar, né, também. Eu acho que a gente pode pensar nesse tornar visível o invisível de muitas maneiras diferentes, né? A gente pode pensar numa coisa muito objetiva, concreta, né? Então, por exemplo, o que faz o marketing, né?
numa empresa, né? Fortalecer a marca, é dar visibilidade. Visibilidade com confiabilidade, etc. Mas assim, é visibilidade. Então, e aí a gente tem isso de várias maneiras, até de umas maneiras muito tortas, né? Assim, um excesso de exposição, né? Tem muitas coisas. Essa palavra, ela vai para abre para muitas coisas diferentes, né? Como tudo, né? Thaisa, fazer contato e abrir espaço para esse desconhecido se mostrar para além da angústia. Maravilha, obrigada, Thaisa. Mas assim, tem 2 pontos, né? Dois não, 3 pontos talvez. 2 pontos que eu vou falar da profissão, né? Que isso que eu coloquei, que eu acho que é uma coisa assim que eu queria que se todo mundo aqui, né? Talvez a maioria seja profissional da área ou estudante da área, né? Então, psicólogos, arteterapeutas, né? Terapeutas que usam, né? A arte, usam imagem e tudo isso, né? Pensar sobre isso, né? E qual o nosso papel nessa necessidade de marcar posição da nossa prática, né? Da nossa profissão. Então, ao invés de ficar com esse discurso, né, justificando por que não é arte, por que meu cliente não é artista, né, o que se faz lá é outra coisa. Então começa uma série de desculpas, né? Quando assim, não é arte, não é artista, se eu estou pensando no mercado, se eu estou pensando no valor do leilão, sabe? Mas se ele está criando, está dando forma às suas emoções e à sua expressão, aquilo é arte. É arte, ele é o artista. Isso é o que importa. Né? Ali, naquela sessão de arte-terapia, se faz arte. Mas que arte é essa? É uma arte pessoal. É uma arte que tem uma função de tratamento, da pessoa se ver, da pessoa se conhecer, da pessoa aprender a se relacionar melhor com as pessoas, com o mundo, com os seus sentimentos. É arte, né? Então, não estamos falando de mercado, não estamos falando de parâmetros da profissão artista. Estamos falando de uma arte que é muito maior do que isso, que é a arte que faz parte da nossa estrutura, né? Então, esse ser artista, né, é nessa perspectiva. E viver é uma arte, né? E a gente, na arte-terapia, a gente pega tudo, né, que faz parte da nossa vida, tudo que é importante, e a gente consegue ali expressar artisticamente, sim, com imagens, com poesia, e entrar em contato, né, com a criatividade, com criar, né? Então, essas ideias e esse potencial criativo na arte-terapia e nas terapias com arte, ela encontra, né, uma matéria para se realizar, para existir no mundo, né? E isso é muito importante. E isso fica ali sendo trabalhado naquele ambiente, naquela sessão. Mas o que se dá com a pessoa fora dali, eu acho que ela leva, sim, a arte e a relação com a arte de uma maneira geral na vida, ela vai mudando, né? Ela vai ganhando espaço até nas coisas cotidianas, né? Talvez uma pessoa que passe por um processo de arte-terapia, quando vai arrumar a sua comida no seu prato, se ocupe da harmonia daquele prato, né? E se ocupe de fazer uma coisa legal, né? E não faça mais as coisas de qualquer jeito, porque a arte tem isso, a arte manda você prestar atenção e cuidar das coisas. Então, trazer isso para a vida faz diferença, né? Então, a arte também, a arte-terapia pode estar aí também nesse lugar, né? De estar impulsionando, né, um modo mais rico, mais sensível e mais interessante da gente passar esse nosso tempo pela Terra, né? A arte da nossa construção, Fernando. Mas é isso. Eu tô pensando aqui nessas questões.
né? E essa coisa também, o artista tem que aprender a ter um olhar diferente. Assim, o olhar, né? A gente fala de visibilidade, que tem esse ter visibilidade para ser visto, né? Então, às vezes é importante que aquela pessoa se torne visível na família, se torne visível no ambiente que ela frequenta, né? Então, isso também é visibilidade. É tornar algo que a gente cria, né? E materializa fora de nós, aquilo se torna visível para nós. Isso também é uma outra maneira de ver aí a visibilidade nesse tema, né? A profissão arte-terapia, né? Arte-terapeuta, a arte tem essa capacidade de dar visibilidade para esse profissional, se ele se comprometer com a arte na sua profissão, efetivamente, né? Então é por isso que eu acho que a gente perde muito e perde tempo e perde visibilidade quando fica andando em círculos, falando, isso não é arte, arranjando nome para o cliente, o cliente não é artista, ele inventa uns nomes que eu não consigo nem entender e nem repetir, sabe? Você pode, ele é artista, ele é autor, né? É isso, né? E então eu uso esses dois nomes, né? Que não são nem nomes, né? Porque eu uso a palavra cliente mesmo, mas a função, o papel dele ali é ser autor, né? É ser o artista, né? Então, por isso que cada vez mais eu acho abrir um caminho, né? E estimular essa autonomia, né? Para criar ali na sessão. Então, isso também é uma conquista, é uma coisa que é feita passo a passo, né? Mas são essas coisas assim importantes. Então, em vez de ficar brigando com a arte, né, trazer a arte mesmo e assumir. Eu acho que dar visibilidade para a arte, né, na arte terapia e nas terapias que usam os seus meios, é também um comprometimento, né? Então, o profissional precisa se comprometer. Se comprometer com o quê? Em estudar e praticar, né? Estudar experimentando e se desenvolvendo também. Por que isso é importante? Porque isso vai capacitá-lo a estar entendendo melhor os processos tão próprios da arte que vão estar presentes no processo terapêutico que usa os meios da arte. Então, todas as inseguranças, todas as frustrações e o prazer e tudo isso que a arte promove vai estar presente na sessão terapêutica. E aí também eu fiquei pensando agora assim, os cursos de formação em arte-terapia. Alguns vão dar mais ênfase ou menos ênfase para a arte. Mas como toda formação, até uma graduação na faculdade, né, tudo isso, elas têm um programa, né? Tem um compromisso programático ali do curso. Então, vai exigir, e todas as profissões exigem isso, que você vá além disso, né? E que procure, vai frequentar ateliês, né? Vai se trabalhar, vai passear buscando a arte, vai nos museus, vai nas exposições, vai no ateliê de alguém, né? E faça cursos, né? E alimente a arte. Então, como é que você vai ficar tranquila, né, para lidar com a arte na sessão? Quando realmente você estiver sentado no lugar se apropriando desse lugar, de ser artista também. Então, é uma coisa conquistada, é uma coisa desenvolvida. E não é fazendo mestrado, por exemplo. Não é nada disso, né? É um comprometimento de alma ali, né? A sua alma tem que estar ali sendo alimentada pela arte. A arte tem que ser essencial para você também. E isso muda tudo. Isso muda quando você olha o trabalho do seu cliente. Que não é dizer, como tá bonitinho. Ou assim, eu achei horrível, mas vou dizer que tá legal porque não é o lugar para crítica. Aí começa um monte de coisa que não ajuda em nada,
né? Mas é um olhar maduro, adulto, né? Para essa produção de alguém que realmente acredita e curte muito a arte e essa expressão e essa possibilidade de se falar através de imagens e de coisas e de poesia e de gestos, né? É esse olhar amoroso para essa pessoa que está ali se expondo, porque é uma exposição. Quando a pessoa canta, quando a pessoa dança, quando a pessoa pinta e desenha, ela está expondo muitas vezes uma coisa que estava ali escondida. Que aquilo saia. Se ela estiver se sentindo ali segura naquele ambiente, aquilo vem, né? Então nós temos que ter esse olhar amoroso, né? Para essa pessoa, para esse processo. E também acho que temos que amar a nossa profissão, né? E a nós mesmos e estar tranquilo com relação à nossa produção artística. É escolher uma linguagem, que abordar, fotografar, escrever. Tem tanta coisa para fazer, né? Então a gente tem que ter esse compromisso de escolher alguma coisa e realmente fazer, né? Fazer teatro, né? Qualquer coisa. Mas tem que estar ali ativo, né? Nesse movimento de aproximação, né? Com essas expressões poéticas, né? Da nossa vida. Então, vou ficando por aqui, né? Quero saber a opinião de vocês sobre esse assunto, sobre essa conversa, né? Então, esse vídeo vai ficar gravado, né? Então, queria saber ver aí os comentários de vocês, né? E se você curte o Papo de Terça, né? Vai ser muito legal se você, além de deixar os comentários, compartilhar com colegas e pessoas que você acha que vão se beneficiar, né, desses temas, né? E assim a gente vai transformando, né, esse olhar e essa aproximação com a arte na nossa prática profissional como terapeutas, né? Então continuem acompanhando os Papos de Terça, toda terça-feira às 20 horas, e as lives Arte e Terapia, que agora são nas sextas-feiras às 9 horas da manhã. E na live de sexta-feira sempre tem uma proposta prática de um exercício, de exploração de algum material, né? E isso depois tem um resuminho que é publicado nas quartas-feiras. Amanhã tem esse resumo, que é o Dica para a Terapia, que você também encontra desde o primeiro dica. A gente está indo aí para o 37, nessas bolinhas que ficam aí nos destaques no Instagram. Para quem está assistindo no Instagram, tem aquelas bolinhas. Tem lá o Dica para a Terapia, né? Então, vou ficando por aqui. Desejo uma boa noite para vocês, né? Aliás, vou aproveitar e fazer aqui uma propaganda. Esse anel aqui incrível é um anel da minha sobrinha, Karen Kriegel. Não sei se ela vai assistir essa live, mas assim, é muito legal. E esse é um exercício, né? É um trabalho de reciclagem, né? Isso aqui é feito com lixo, né? Uma joia feita com lixo, plástico e tal. A arte tem essas coisas incríveis, né? Então elas nos dão muitos presentes, né? E esse anel aqui é um resultado de um compromisso com a arte também, né? Então isso é muito legal. Boa noite para vocês. Beijos.